Ok. Eu estou aqui para... O pastor já o fez, muito bem, mas temos muita gente visitando a gente. Quem já é da igreja já conhece de carteirinha o pastor Vilmar Sobrinho. Ele tem nos ajudado aqui, tem estado todas as terças com... Nós estudamos o livro de Romanos, já fazem alguns meses que a gente está fazendo isso. E ele tem sido uma bênção na vida dessa igreja. Então, pastor Vilmar, por gentileza. Pastor Vilmar Sobrinho, Deus o abençoe. Amém. Boa noite. Eu só peço uma garrafa de água, por favor. Que eu desidrato muito fácil, mas obrigado. Eu queria agradecer novamente o convite de Cledemir, né? Cledemir é um amigo muito querido, que, enfim, né? Deus coloca na nossa vida nessas caminhadas, nessas nossas vivências, né? E Cledemir é uma dessas pessoas muito especiais, enfim. Eu falo isso na cara dele, então por isso que eu posso falar aqui, né? Nossa, fala pelas costas, né? Não, eu falo isso para ele, já falei isso para ele muitas vezes, para a Maria também. E é uma honra estar aqui de novo, né? E já não sei quantas vezes eu aqui, mas acho que é a quinta, sexta vez que eu prego aqui. E se eu continuo voltando é porque tá dando certo, né? Não, né? Se eu continuo voltando é porque o Cledemir ainda confia em mim para substituí-lo, que não é uma tarefa fácil. Bom, é muito comum na história da igreja e na história da liturgia cristã nós ouvirmos, e principalmente na hora do louvor e nas nossas músicas, né? Nós ouvirmos canções ou textos ou poemas que são inspirados nos salmos, né? Então, eu tenho obrigado, Marco. Eu tenho uma favorita, né? Que eu até um dos nossos encontros de terça-feira eu pedi que é o Salmo 84, né? Que diz, né? Eu esqueci agora, né? Onde o Parlado encontrou casa, a andorinha ninho para si, né? E eu encontrei os teus altares, Senhor, né? Eu não vou cantar porque seria um desrespeito ao grupo de louvor se eu fizesse isso, né? Porque não tenho talento nenhum. Bom, mas os salmos geralmente eles são utilizados, né? E eram utilizados principalmente na igreja primitiva como uma forma de louvar a Deus e engrandecer a Deus e reconhecer aquilo que Deus havia feito na história do povo de Israel. E muitas vezes as pessoas pensam, né, que na igreja primitiva, e vamos pensar lá no primeiro século, né? No primeiro século, no segundo século, que quando foi a igreja, ela começa, né? Ela tem o seu momento inicial, não existia ainda isso aqui, né? Não existia o cânon, né? Não existia o texto, né? A Bíblia completa, né? Então, o que eles tinham na mão? Eles tinham os salmos e eles tinham os livros dos profetas. E eram esses os materiais que a igreja primitiva lia, e por esses materiais e com esses materiais estabelecia-se ali, então, a teologia da igreja e a liturgia da igreja. E poucas vezes na sua vida você vai ver pastores que pregam em salmos, porque justamente a maioria dos salmos são utilizados, né, em momentos de oração, em momentos de contemplação, e poucas vezes você vai ver, a não ser que exista um motivo especial, pastores que pregam em salmos. Então, eu vou pregar em salmos, eu vou contra a corrente, né? E vou no salmo que eu confesso a vocês que quando eu ouvi esse salmo em francês, né, quando eu visitava uma igreja local, eu me apaixonei por esse salmo em francês, né? Eu já gostava do salmo antes, mas eu gostei, nossa, eu sei que aquilo me soou
soou muito bonito no meu ouvido, particularmente. Falei, então um dia eu vou pregar sobre esse salmo, que é um Salmo 139. Então eu pedi para os meninos colocarem ali. Eu estou lendo na NVI, eu não sei se tem como mudar. Tudo bem, eu também não pedi antes que era na NVI, mas tudo bem, né? Então você pode ler acho que ali, não sei qual versão, João Ferreira de Almeida, acho que é Corrigida e Fiel, né? Eu estou lendo na NVI, que é a Bíblia que você tem acesso aí, provavelmente aí na reserva, no fundo aí, mas fica à vontade na sua versão, no seu celular, e eu estou lendo na NVI aqui, tá bom? Desculpa aí o pessoal da mídia, eu não avisei antes. Então, Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão e rebelam-se contra si. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra que é aberta a nós essa noite. Muito obrigado por este salmo e nós pedimos que a graça do Senhor incomode a nossa mente e expanda a nossa mente no conhecimento do Senhor, no sentido que a gente possa aprender um pouco mais sobre as verdades que o Senhor quer dizer através desse texto. Amém. Bom, talvez na sua Bíblia, e pelo menos na Bíblia que eu peguei aqui da igreja, essa aqui, não sei se você pegou a mesma, tem aí o subtítulo do Salmo, né? E eu até fazer uma brincadeira com o Belchior, que aqui, sabe, você viu o subtítulo desse aqui? Tá escrito assim, ó, para o mestre de música. Mas eu quero dizer uma coisa,
esse salmo não é só para o mestre de música. Esse salmo é um salmo que reconhece e tem uma teologia profunda aqui. E muitas vezes a gente acha que os salmos são só simplesmente formas de adorar a Deus e reconhecer a Deus pelas coisas que ele fez, e são mesmo. Mas também salmos são uma fonte de uma teologia riquíssima. E através desses salmos a gente pode compreender alguns aspectos muito importantes, não somente sobre a forma como o salmista louvava a Deus, ou a forma como ele visualizava a obra de Deus em sua vida, mas também podemos reconhecer ou entender características do próprio Deus aqui. E a gente vai, eu pretendo nessa noite, a gente fazer uma jornada ao longo desses salmos, desse salmo especificamente, para que a gente entenda quais são as características de Deus neste salmo e o que eu posso aprender com essas características na minha vida, né? O que eu vou fazer com isso para o meu cotidiano, na minha vida? Bom, há duas características que a gente coloca inicialmente quando a gente lê e que a gente observa esse salmo. Eu não sei se ficou claro para você, mas esse salmo ele se divide em dois trechos principais, né? Então, o primeiro trecho, em sua maior parte dos seus versos, o autor ele exalta a Deus pela obra e pelas maravilhas de Deus em sua vida. Essa é a primeira parte do salmo. E na segunda parte do salmo, mais próximo do salmo, a gente vê uma certa inquietação por parte do salmista contra aqueles que não amam a Deus, né? E eles chamam de, até algumas versões, ele coloca assim, ele odeia essas pessoas, né? O salmista ele tem esse sentimento de ódio para com essas pessoas. Bom, mas eu vou começar então com esse primeiro trecho. Bom, a gente observa aqui neste salmo que o autor está profundamente impressionado com a onisciência e a onipresença de Deus. Então, a maneira como o autor constrói os seus versos, ele coloca assim, olha, se eu vou para lá, tu estás lá. Mas se eu vou para aquele outro lugar, o Senhor está lá também. Então o autor ele está impressionado com a onisciência de Deus. E para aqueles que não sabem o que é onisciência, a onisciência é um atributo, ou seja, uma característica de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não, de saber todas as coisas, né? Onipresença de estar em todos os lugares, né? Então, ele fica maravilhado com este conhecimento de Deus, de que Deus, ao mesmo tempo, conhece o macrocosmos do universo, pois ele é o próprio criador do tal, assim como ele conhece o âmago do meu ser, assim como ele conhece o meu sentimento de ira para com aqueles que não amam o Senhor. Então, o autor ele se impressiona com essa onisciência de Deus, assim também com a sua onipresença. E é engraçado, e eu ouvi hoje de manhã na igreja aquela historinha de Halloween, onde as crianças, né, foram chamadas para uma festinha de Halloween, e aí tinha docinhos em uma parte da mesa, e aí ovos em outra parte, ovos ou ovinhos de chocolate em outra parte da mesa, e um adulto falou assim, olha, não coma ainda, né? Porque Deus está olhando, né? Então não coma ainda os docinhos, porque Deus está vendo. E aí rapidamente essa criança, né?
ela escreve um bilhetinho e coloca do outro lado onde estavam os olhos. Olha, aqui você pode comer, porque Deus está olhando somente aqueles ossos lá. Então a ideia é essa relação do conhecimento. As crianças elas não conseguem entender. Como que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Né? Então o autor ele está impressionado com isso. Mas não só ele estava impressionado com essas duas características de Deus, a onisciência e a onipresença, mas me parece que o autor dos Salmos, ele estava envolto em Deus. Ele estava envolvido em uma atmosfera espiritual, em uma atmosfera divina. Eu não sei se muitos... Eu falei isso aqui já no grupo, mas eu tive a oportunidade de conhecer talvez um dos maiores teólogos que o Brasil já teve, um homem chamado Russell Shedd. E quando você via o Russell Shedd fisicamente, né, pregando e conversava com ele, você via assim, esse homem esteve com Deus hoje. Porque a natureza, o ensemble, a personalidade, o jeito com que ele falava, esse homem esteve com Deus. Esse homem se relaciona com Deus. E é mais ou menos, esse era o contexto do salmista. Ele estava numa atmosfera espiritual. Ele estava numa atmosfera de contemplação. Ele não estava aqui preocupado com a história da igreja. Ele não estava aqui preocupado com a história da nação de Israel. Ele não estava aqui preocupado com os seus problemas financeiros. Ele não estava aqui preocupado se o visto ia chegar ou não ia chegar. Mas ele estava aqui envolto em uma natureza espiritual, em um reconhecimento de que, olha, não interessa o que eu faça, não interessa para onde eu vá, não interessa o que eu pense, Deus está lá. Deus está lá. E essa é uma característica que a gente observa nesse salmo. E ele também não está falando aqui de templo. O homem não está falando aqui de culto. O homem não está falando de liturgia, ele não está falando de ceia, ele não está falando de religião, ele está falando do próprio ser divino. Ele está falando do próprio Deus que habitava o seu coração. Ele estava envolvido com o próprio Deus. Uma das coisas que a gente vê nesse texto e que a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende aqui, é que Deus, sim, tudo sabe. Deus, sim, tudo sabe. Na exclamação do salmista, ele observa que todos os aspectos da sua vida, por mais que sejam extremos, por mais que a sua vida tenha mudado de continente, por mais que você tenha estado muito doente em uma época e muito saudável em outra, tudo isso estava contido dentro dos limites divinos para a vida dele, para a história dele. E o autor reconhece isso não como um sentido de medo, não como um sentido que muitas vezes em nossas práticas religiosas, onde criamos uma ideia de um Deus tirano, de um Deus aterrorizante, de um Deus que pune, né? E quantas vezes, eu não sou pai, mas quantas vezes cuidado que Deus castiga. E a gente vai criando isso na mentalidade dos nossos filhos. A gente vai criando essa imagem de que Deus é um Deus que pune. Deus é um Deus que desce a chibata na gente, que castiga. E o autor, ele, ao contrário disso,
pelo conhecimento de Deus, de que Deus sabe de todas as coisas e que Deus pode todas as coisas e que Deus está em todo lugar, ele não tem medo, mas ele se alegra. Ele se alegra ao cuidado divino. Olha, Deus, apesar dos meus problemas, apesar das minhas falhas, eu sou feliz porque o Senhor está cuidando de mim. É isso que o autor aqui fala. Então o que a gente aprende é que fazer a vontade de Deus não é uma coisa penosa. E muitas vezes a gente ouve aquela história assim, mas olha, eu estava bem na vida, mas Deus queria que eu fizesse outra coisa. Às vezes a gente sente uma coisa assim de... A pessoa parece que estava, né, tava com uma dor de abandonar aquela vida, mas a fazer a vontade de Deus não deve ser penoso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aquilo que eu já falei em nossos estudos também, que uma das coisas que o que Deus pode... O pior castigo, e esse o Zé Cláudio vai lembrar muito bem, o pior castigo que nós podemos ter é Deus nos dar aquilo que nós queremos. O pior castigo que nós podemos ter é Deus nos dar aquilo que nós queremos e não buscar a vontade dele. E não buscar os planos dele. A reação do autor dos Salmos em relação a essa onisciência de Deus não é de medo, mas sim de admiração, de reconhecimento ao Deus eterno, de reconhecimento àquele que pode e que é todas as coisas. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus, ele está presente em tudo, desde o eterno até o temporal. Deus está presente em tudo, desde o eterno até o temporal. Um dos nomes de Deus na Bíblia se chama assim, a gente chama assim no hebraico de El Olam. E o que El Olam significa? Significa o Deus eterno. O Deus eterno. E quando a gente ouve isso, eu acho muito engraçado essa questão da nossa perspectiva de tempo, né? Eu não sei, ainda não voltei ao Brasil desde que vim para cá, ao Canadá, mas já fiz algumas viagens longas e uma delas eu fiquei 6 meses fora de casa. E aí quando eu voltei, eu não sei se você teve essa sensação, mas parece que as coisas não mudaram. Já teve essa sensação? Voltei para a minha cidade, mas parece que a vida não mudou. Parece que eu andei no tempo, parece que eu progredi, mas a realidade continuava a mesma. E é engraçado essa perspectiva de tempo. Mas para com Deus isso não existe, porque Ele é um Deus eterno. E talvez a maior polêmica que você vai ouvir essa noite é a seguinte: Deus não existe. Deus é. Eu vou repetir. Deus não existe. Deus é. Porque se uma coisa existe, ela pode deixar de existir. E porque alguém a criou. Deus não está nesse patamar. Deus é. Ele é o Criador do tempo. Ele é aquele que concebeu todas as coisas. E o salmista aqui, ele reconhece que, olha, não adiantaria tentar fugir de Deus, mesmo que ele quisesse. Olha, até se eu morrer, tu estarás lá. Né? Mesmo que ele quisesse,
E aí nós vamos para outra história do Antigo Testamento, a história de Jonas, que não queria cumprir o propósito de Deus, aonde Jonas recebe uma missão e fala assim: olha, Jonas, você será um missionário em Nínive. Então vai. E Jonas falou assim: não vou. Então o que acontece com Jonas? Jonas pega para outra direção e Jonas morre, né? Então, aqui uma aula de teologia, brevemente. Jonas morre por 3 dias, né? Ele está lá, na boca do peixe, mas a boca do peixe nada mais é do que uma expressão para morte no antigo hebraico. Jonas morre, né? Por isso que quando Jesus, né, parênteses aqui, aqueles que gostam, que sabem que eu gosto de fazer parênteses, por isso que quando Jesus fala assim, mas qual o sinal que você vai dar? Fala assim, o mesmo sinal do profeta Jonas, que é o quê? De morrer e ressuscitar no 3º dia. Então Jonas morre, mas aí o que Deus faz? Deus pega, traz Jonas de volta e fala assim, não, então meu querido, você vai fazer a minha vontade, né? Então a mão de Deus sempre estará ali, sempre estará disposta a nos conduzir, não importa o nosso destino. E o que é mais lindo neste salmo aqui é a percepção do poeta, quanto a presença de Deus é explícita na vida dele. E eu pergunto, e essa é a primeira pergunta que eu faço para você essa noite. Será que assim como o poeta, temos conseguido ver a presença de Deus explicitamente na nossa vida? Será que temos reconhecido e visto a mão de Deus agir em nossa vida? Será que temos tido essa percepção? Ele está conosco sempre. E não há lugar algum aonde Deus não esteja presente. Assim como Paulo diz em Romanos 8, de 38 a 39, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, presente, porvir, altura, profundidade, ou alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há absolutamente nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus. Ele nos amou tanto que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar da sua presença. Aquele que nem o mesmo ao seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Hebreus 13:5 diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Eu não sei se você já teve a perda física, se alguma pessoa muito próxima da sua família já faleceu. Algum pai, alguma mãe, um filho, um irmão, talvez. E se você já teve essa sensação, eu tenho certeza que você já teve a sensação de experimentar o Espírito Santo consolador na sua vida. De entender que a saudade fica, a dor está lá, não tem como separar, mas Deus nos consola. De alguma forma sobrenatural, Deus nos consola. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus tem um cuidado onipotente para conosco. E aí a pergunta que talvez você esteja fazendo depois de me ouvir falar essas palavras é:
Mas por quê? Por que que Deus me conhece? Por que que Deus está ao meu lado? Por que Deus me cerca? Por que isso? Por que simplesmente Ele não poderia, assim como muitos fazem, abandonar os seus filhos e deixa lá, e muitas vezes vivemos erroneamente como a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por que que Deus não faz? Por que que Deus não faz simplesmente isso? Ah, eles são meus filhos, são minhas criaturas, então deixa que vivem. Porque desde a concepção, e o que o salmista diz, desde a gestação, e diante de todos os dias da nossa vida, da minha vida, e até a nossa morte, até o nosso despertar na eternidade, Ele continuará sendo o meu Criador. Porque Ele me conhece, porque Ele me cerca, porque Ele é o meu Criador. Porque foi Ele quem me criou. Todo embrião, todo bebê é uma pessoa, uma criatura criada por Deus, planejada. E é uma vida onde Deus tem um plano nesta terra. Todos. Todos. O salmista, ele é incapaz nesse trecho, nesse salmo, e como nós somos, de compreender a grandeza de Deus. E eu gosto do exemplo do avião. Quando nós pegamos um avião e subimos e ainda conseguimos ver a cidade, o que nós percebemos? Nossa, nós somos absolutamente nada. A nossa percepção é uma percepção assim, olha, nós não dá nem para ver as pessoas. E às vezes a gente acha que na nossa falsa percepção que nós crescemos, né? Porque a gente está dentro do avião, a gente consegue ter uma vista maior, mas ainda nós, se formos no espectro do céu, né, somos aquilo ali também. Se alguém estiver vendo, e se eu vejo um avião daqui, é nada também. Então essa é a concepção, e o salmista, e como nós somos incapazes de compreender a grandeza de Deus. E a mesma grandeza de Deus de bilhões de galáxias, e estrelas, e planetas. Ao mesmo tempo, a mesma grandeza de Deus de um cálculo lá no renal, que nem o Marco teve lá de um probleminha no rim. Uma coisa assim, ó, sei lá, milímetros, né, Marco? Milímetros que acaba com o nosso conforto. É uma coisa, né? Ou quando existe a concepção da vida, né? Para aqueles que tiveram já filhos, nós temos um casal que estão grávidos, e aí quando a gente se vê, é uma menina, né? Eu gosto de brincar, porque eu já dei o nome para a filha deles, né? Mas eu falo, e a Sofia como está? Nem sei se é Sofia, mas eu chamo de Sofia. E aí a Sofia como está? Está do tamanho de um moranguinho. Está do tamanho de uma pera, não sei o quê. A gente sempre tem essas comparações. Então a gente observa como é a grandeza dos mínimos detalhes na concepção. Deus está lá. Deus está na nossa concepção. Assim também como Deus está na nossa morte. Assim também quando nós viraremos nada. Pó, comida de verme, Deus estará lá conosco. Deus é o Deus que cuida. O salmista aqui, no último trecho, provavelmente estava enfrentando alguma ameaça ao seu redor. E aí ele fala assim, olha, eu não consigo entender aqueles que não amam a Deus. Eu até odeio essas pessoas, o salmista coloca.
Mas ao mesmo tempo, o salmista, no último versículo, assim, olha, eu odeio aqueles que são contra ti, mas olha, Deus, vê em mim alguma transgressão. Essa é a transgressão, né? De odiar aos outros, né? Queridos, existem pessoas que não têm o amor de Deus reconhecido como nós temos. Devemos amá-las e não odiá-las. O salmista aqui, ele mostra o seu sofrimento, a sua dor. Ele se declara contra as maldades humanas. Assim, nós precisamos entender que mesmo assim, mesmo entendendo as diferentes maldades humanas, mesmo entendendo os diferentes problemas que iremos enfrentar na nossa vida, ficar do lado de Deus é identificar-se com a totalidade do seu caráter. Ficar do lado de Deus é identificar-se com a totalidade do seu caráter. E por falar em identificação, eu queria chamar o Marco aqui, para a gente fazer o nosso período de ceia. E quando a gente fala em ceia, a gente fala em identificação. A gente fala em memória. A gente fala em reconhecimento àquilo que Deus fez por nós na cruz. Nós falamos em posso chamar, não no sentido mal, mas num ritual, num hábito em que nós fazemos de memória àquilo que Deus fez. O pão, é farinha, água, sal. Ali não é vinho, é suco. Continua sendo suco. O pão é pão, o suco é suco. Mas Jesus nos convida de tempos em tempos, e quando nós acharmos que precisamos relembrar, fazer isso em memória, a identificação ao próprio Deus. E todos os que são convertidos, todos que são aqueles que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, são chamados a este momento. São chamados a vir aqui, pegar um pão. Vem aqui ou vocês vêm aqui, né? Vem aqui, né, Marco? Ou você está servindo? Isso, vem aqui. Então você vem pelo meio, se serve, sai pelas laterais. Para você que reconhece a Cristo como Senhor, você é convidado a este momento. Enquanto o grupo de louvor canta, você é convidado, e depois nós vamos fazer uma oração e agradecendo e reconhecendo a nossa relação e identidade com Cristo. Enquanto a música toca, por favor, pode vir.